fundo do poço, eu lembro quantas horas eu me ajoelhava ao lado daquele sofazinho onde vivia, abria minha Bíblia na minha frente e aquele peso, aquela pressão aguda, aquele espírito vinha sobre mim de uma forma que eu não conseguia orar, as palavras não faziam sentido e a voz que parecia me dizer, que vinha de Satanás: Deus não te ama mais, Deus não se importa com você. Olha aí. Não há esperança. Não adianta mais buscar a Deus. É melhor você desistir, é melhor parar, porque Deus não está nem aí para você. Toda terminologia, toda frase que o maligno pudesse usar foi lançada contra mim. Não há como explicar com palavras. Que aceita, que usa qualquer outro ensino, fora essa Bíblia, ou qualquer outro ensino que eles colocam e comparam com a Bíblia, é satânico, inspirado por demônios, não vem de Deus, e se você seguir esse lixo, você vai para o inferno. Você pode misturar-se com eles e escutar pregadores com comichão nos ouvidos, que dizem para você que você pode ver como quiser, fazer o que você quiser, ir aonde você quiser, agir como você quer agir, e você ainda vai acabar no céu. Isso é uma mentira. A Bíblia diz para sair do meio do mundo e ser separado, diz o Senhor dos Exércitos. Nos anos que estavam por vir, vendo o que Deus faria com esse ministério específico, não tinha como saber. Se alguém tivesse me falado, eu acho que ia ter dado risada, eu ia rir como Sara riu, quando Deus anunciou que ela teria um bebê com 9 anos de idade. Porque seria totalmente estranho para mim naquela época. Mas acredito que ainda que Satanás seja limitado em seu poder, ele sabe algumas coisas que nós não sabemos, simplesmente porque ele opera na área espiritual. Eu experimentei e, na verdade, eu aprendi como lidar com isso. Mas ele não aliviou em sua pressão, em suas tentativas de matar, roubar, destruir e acabar comigo. E eu me lembro, um dos ataques mais severos que sofri na vida foi no passado. Resumindo a história, eu tinha ficado quase 3 dias e noites sem dormir. Satanás tinha atacado meus nervos, meu espírito, com uma das suas armas principais que ele usa mais sobre o Filho de Deus e que dá mais efeito para ele do que qualquer outra, que é a depressão. Um pressentimento agudo, tenebroso, uma melancolia, a depressão. Um espírito escuro tão severo que parecia que seria impossível continuar vivendo, quanto mais vencer. Na época eu não sabia do que sei agora e eu não entendi o que estava acontecendo comigo na época, como espero entender hoje. Consequentemente, por causa da falta de conhecimento, eu não entendia como tomar autoridade sobre Satanás. Eu não sabia, não podia sentir, eu só sabia que eu amava a Deus com tudo em minha vida, mas Deus devia estar bravo comigo, porque eu não alcançava Ele. Tudo que eu sabia era que eu estava vivendo o mais próximo dele possível e ainda assim ele parecia estar a uma eternidade de distância. E isso tinha sido passado semanas, e quando finalmente chegou no fundo do poço, eu lembro quantas horas eu me ajoelhava ao lado daquele sofazinho onde vivia, abria minha Bíblia na minha frente e aquele peso, aquela pressão aguda, aquele espírito vinha sobre mim de uma forma que eu não conseguia orar, as palavras não faziam sentido e a voz que parecia me dizer, que vinha de Satanás: Deus não te ama mais, Deus não se importa com você.
Olha aí. Não há esperança. Não adianta mais buscar a Deus. É melhor você desistir, é melhor parar, porque Deus não está nem aí para você. Toda terminologia, toda frase que o maligno pudesse usar foi lançada contra mim. Não há como explicar com palavras. Essa é a razão, escute o Jimmy Swaggart nesta noite. Esse ataque não só vem sobre o Filho de Deus, mas quem não é salvo também. Satanás vem sobre esse homem, sobre essa mulher, esse menino, essa menina, com o mesmo pressentimento tenebroso. Eles não têm como buscar a Deus como nós, então eles vão atrás de uma garrafa de cachaça ou o que for. Escute bem. Eles tentam encontrar algo que pode ajudar, algo que pode fortalecer, algo que pode ajudá-los. Essa é a razão hoje pela qual a maconha se tornou algo grandioso. É por isso que hoje a cocaína, é por isso que pílulazinhas brancas se tornaram o maior negócio nos Estados Unidos da América. Quase 40 anos atrás. É porque com as pressões e os poderes que estão nesse mundo, o homem não pode viver. Entendeu bem? Não sabem como suportar, eles não têm o poder vindo deles, porque só existe um poder que Satanás respeita e não é maconha, não é cocaína, não é Jack Daniels ou nenhuma outra forma de bebida, mas é o poder do poderoso nome de Jesus e a palavra do todo-poderoso Deus e o poder do Espírito Santo. E olha, eu estou te falando a verdade pela televisão. Você bebe cada vez mais e mais, e ao invés de encontrar o que você está buscando, você nunca encontra e você se afunda mais naquilo. Você cheira cocaína, pressiona a seringa na sua veia, você toma pílulas e fuma os baseados. Quando o resultado acaba e está cada vez acabando mais rápido, você se encontra em uma lama cheia de trevas ao seu redor. Você pode olhar para esse pregador e falar: você está louco? Eu não estou louco, estou te falando a verdade. Sua resposta está em Jesus. Aleluia. Mas Jimmy Swaggart, você acabou de me dizer que se você servir Jesus, você ainda vai ter esse ataque de qualquer forma, ué. Você chama de um nome ou de outro. O psiquiatra chama de depressão, depressão aguda, melancolia, treva. Usam tudo, desde choque elétrico até drogas, para tirar o povo disso e não funciona. Como cristão você vai ser atacado, mas Satanás é quem te ataca. E eu me lembro uma noite, eu não estava conseguindo dormir, levantei, fui para fora, eu acho que eram 2, 3 da manhã e eu pensei que podia caminhar até ficar exausto e talvez dormisse. E eu lembro de andar naquela ruazinha, eu posso me lembrar, eu tentava orar, não conseguia, parecia que Deus não me ouvia, eu não entendi o que estava acontecendo comigo, aí voltei para casa. E eu não sei se foi um sonho ou uma visão, até hoje eu não entendi, mas é que Deus me mandou algo que eu nunca tinha visto. Ele me mostrou o que estava acontecendo comigo, Ele me mostrou a fonte desta situação, desse ataque terrível e sinistro que vinha sobre mim. E eu, sendo por sonho ou visão, eu me via em uma casa. E eu vi, foi estranho para mim, eu não sabia onde estava, nunca tinha estado ali antes, eu estava em um cômodo. O cômodo não tinha nada, eu lembro que tinha as paredes altas assim, que costumavam a ter em casa há muito tempo atrás. E eu olhei à minha volta e achei que estava tudo muito estranho, então eu vi
a falta de mobília ali, não tinha nada no cômodo, não tinha carpete no chão e não tinha nem janelas. Somente uma porta que estava emitindo luz o bastante para que eu visse que não tinha nada ali onde eu estava. E um temor tremendo veio sobre mim. E eu pensei, em meu estado, eu tenho que sair daqui, eu tenho que encontrar uma saída, não pertenço a esse lugar, eu estou no lugar errado e eu preciso sair. Quando de repente a porta abriu, a única entrada ou saída daquele cômodo. E de pé naquela porta estava o maior monstro, uma besta que eu só tenho palavras para descrever o que vi, tipificando poderes das trevas demoníacos. Existe um mundo espiritual lá fora, viu? A Bíblia nos fala sobre ele. E esse negócio tinha o corpo de um urso. Ele parecia estar com uns 10 metros de altura. Era um bichão grande e tinha a face de um homem. Ele ficou de pé naquele corredor e eu me lembro da face dele. Era a face mais feia que eu já vi. Os olhos pareciam ter chamas de fogo e a sua semelhança parecia incorporar tudo que é ruim, tudo que é coisa podre e mal que o inferno pode trazer, realmente as coisas mais terríveis, representando toda a iniquidade. Ele não falou nada, mas enquanto vinha em minha direção, fiquei tão fraco, a minha força foi indo embora. Era como se você abrisse uma torneira e minha força fosse vazando e meu joelho começou a bambear e eu caí no chão. Aquele negócio vindo sobre mim, ele levantou os braços com uma atitude que dizia: e agora eu vou destruir você, você está nas minhas mãos. Me deitei naquele chão e em minha visão eu fiquei tateando no chão, eu esperava encontrar algo ali para me defender. Mas temos que nos lembrar que a Bíblia diz que as armas de nossa milícia não são carnais. Suas armas não são carnais. As armas de sua milícia, e você tem armas. Você tem armas, mas elas não são carnais, não são educacionais, não é financeira, ela não é que vem do seu talento, das suas habilidades, ou as obras de um laboratório farmacêutico. Essas armas não funcionam. E em meu espírito eu estava ali pensando: Deus, eu tenho que fazer algo. Eu estava chorando e era só um sussurro. Eu dizia: me ajuda, Deus, me ajuda. E eu disse, foi algo tão baixinho que mal podia se ouvir. Eu nem tinha mais força, eu estava deitado no chão. Não conseguia andar, nem me levantar, aquele negócio que estava sobre mim. Mas aí eu falei. Saiu dos meus lábios: em nome de Jesus. Agora entenda isso, ainda que eu estivesse tão fraco, nem conseguia me levantar, não tinha força, não tinha poder em mim mesmo, as palavras eram um pouco mais que um sussurro. Quando disse aquela frase, em nome de Jesus, e esse nome gracioso, esse nome precioso, aquela besta, aquele monstro gritou. Ele gritou como se alguém tivesse batido na cabeça dele. Ele botou a mão na cabeça e começou a andar para trás. E agora eu comecei a ganhar força. E eu disse a segunda vez enquanto eu estava me levantando, e minha voz parecia também ficar cada vez mais forte: em nome de Jesus. Glória! Aquele negócio caiu.
8, 10 pés de altura, caiu no chão. E eu lembro de ver ele no chão, assim como se fosse uma cobra. Quando eu era um garoto, eu pegava um pau quando eu via uma cobra venenosa e eu matava, e eu via a cobra começar a se distorcer, agonizando na morte, e aquela besta estava fazendo a mesma coisa no chão, se distorcendo, e aquela visão de dor na sua face, ao invés dele estar sobre mim, agora eu estava em cima dele. Glória, aleluia, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Quando eu abri a minha boca pela terceira vez, foi como se todo alto-falante no mundo estivesse ligado. A minha Bíblia diz que quando Jesus falou, lá no capítulo de Apocalipse, diz que a voz dele foi como voz de muitas águas. E eu disse, em nome de Jesus. E quando eu falei aquilo a terceira vez, ele saiu da porta, e eu então acordei orando em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus me capacitava e fluía em minha vida e em meu coração. Eu começo a mensagem dessa noite te dizendo que há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Não estou nem aí qual é a sua igreja, eu vou louvar o nome dele. Não importa se você tem vergonha, eu não tenho vergonha. Ele é meu príncipe da paz, minha rosa de Sarão, o lírio do meu vale. Ele é a estrela resplandecente da manhã. Ele é meu redentor, meu salvador, que me cura, meu poder, minha força. Ele é tudo para mim. E se você quiser me deixar empolgado, não venha me falar do time de Chicago, ou do time do Bears, ou seja quem for, ou aqui das dançarinas do Havaí, ou o que for. Não me diga quem é o campeão do mundo no boxe, eu não estou nem aí. Não venha falar do novo programa de televisão, ou da nova novela que saiu. Mas me conte de Jesus e do seu poder para salvar, porque eu sei em quem tenho crido, e estou convencido que Ele é fiel para guardar aquilo que entreguei a Ele, guardar o meu depósito. E eu quero te alertar pela televisão, quero só te dar um alerta. Quando eu prego isso, eu fico feliz demais. Não quero te ofender, não quero atrapalhar a sua vida, mas eu garanto uma coisa, você pode não me amar nem gostar de mim, mas não vai trocar de canal, viu? O que são demônios? Espíritos demoníacos, o que eles são? Eu não consigo dizer ao certo, eu sei que são espíritos que não têm corpos. Sei que Deus não os criou como estão agora, disso eu sei. E de onde eles vieram então? Não sei. Existem várias teorias e pensamentos a respeito do que eles são. Eles não são anjos caídos. Mas existe muito pouco conhecimento bíblico, pelo menos no que sei, em relação à sua origem, que eu não quero ficar falando aqui de especulações humanas para você. Eles não são a favor de Deus, eles não valem nada de bom, e eles querem habitar nos homens. Basicamente não têm poder, se não podem ter um instrumento humano para trabalhar através dele. Se não podem operar através de um humano, eles vão tomar posse de um animal. Verdade. Eles são os instigadores de toda falsa doutrina. Agora estou pisando em solo perigoso. Vou deixar alguns de vocês bravos comigo. Não posso fazer nada. Não vou falar nomes, porque não tenho o que falar. Porque não devo fazer isso. Vou ser atacado pela FCC, advogados, a capital, o governo e tudo mais, mas vou deixar tão claro que eu aprendi alguns truques para não ter problema em decifrar de quem estou falando. Qualquer seita, e é uma seita, qualquer seita que usa qualquer outro ensino fora esta Bíblia,
Não importa qual o nome. Qualquer seita que usa qualquer outro ensino, fora essa Bíblia, ou qualquer outro ensino que eles colocam e comparam com a Bíblia, é satânico, inspirado por demônios, não vem de Deus, e se você seguir esse lixo, você vai para o inferno. Agora, eu não digo isso sem educação, mas é verdade. É verdade, nós temos tanta coisa hoje acontecendo. Os pregadores agora são igual políticos, né? Você não sabe o que eles pensam mais. Você não sabe em que eles creem. Não querem deixar ninguém bravo. Não podem perder, né, um penteado de $40. Acabaram de sair ali do salão de beleza. Mas se você seguir esse negócio, vai morrer sem Deus, hein? Porque só existe uma forma de chegar à glória. Não é com a igreja católica, ou com a igreja batista, ou com a Assembleia de Deus, ou com a presbiteriana, a igreja de Deus, ou a pentecostal, ou nazareno, ou mexicano. Olha. E eu amo essas igrejas, mas é através de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aceitando Ele em seu coração e em sua vida. Só assim você chega na glória. Jesus, o único Muito meio de bem. salvação. Os cristãos podem estar possessos pelo demônio? Não. Não. Eu sei que alguns cristãos querem desesperadamente ficar Alguns de vocês saíram correndo de mim, pensando que eu ia expulsar demônio de vocês. Eu não disse que o diabo não está em você, eu só disse que você não está possesso pelo demônio. Não, agora é sério, hein? Escute o que eu estou te dizendo. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, Deus. E se alguém está em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus e Cristo Jesus está em você, você não pode estar possesso pelo demônio. Você é uma nova criatura, uma nova criação. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, eu não sinto isso. Esse é o seu problema, você está vivendo por sentimentos. Esqueça o que você está sentindo ou como você está e comece a crer no que este livro diz. O livro diz: aquele que o Filho libertou verdadeiramente é livre. O livro diz: invoque o Senhor e você será salvo. O livro diz que se você confessá-lo com sua boca e crer no coração, você vai ser salvo, pois com a boca você faz confissão para a salvação e com o coração o homem crê para a justiça. Glória a Deus. Aleluia. Entretanto, escuta com atenção, hein? Ainda que um cristão não possa estar possesso pelo demônio, ele pode ser influenciado pelo demônio. Satanás pode te influenciar e causa tudo que é tipo de dificuldade em sua vida, se você permitir. E agora eu quero mencionar algo aqui. Só porque você é cristão não quer dizer que ele sai dali e fala: então eu não posso atrapalhar ele mais. Ele aumenta os ataques dele contra você. Ele busca brechas em sua armadura espiritual. Ele busca uma forma de entrar e te trazer problemas e dificuldades. E a única forma de permanecer vitorioso é permanecendo na palavra e não deixando de ter comunhão com a sua igreja.
E não ficar correndo para uma igreja aqui um pouco, depois você foge para outra igreja, depois você vai para outra igreja, depois não sei o quê. Encontre uma que prega o poder do Todo-Poderoso Deus, que crê no poder do Espírito Santo, que prega um evangelho antiquado, que acredita que Jesus salva, é cheio do Espírito. Entre naquela igreja, fique quieto ali e comece a apoiá-la. Muito bem. Você precisa dessa comunhão constante com Deus. Qual o problema com você quando... Olha, você é um cristão, mas não consegue tirar seus olhos das meninas, e isso é algo ruim, de uma forma pervertida. Qual é o seu problema? Quer dizer que você perdeu a salvação? Não. O que está acontecendo quando você sente isso como se fosse uma nuvem negra em sua alma? E eu não quero ser crude, mas eu tenho que dizer, mentalmente começa a despir. Aquelas pessoas do sexo oposto que você olha e observa naquele instante. O que é que faz com que esse espírito egoísta que cresce, começa a borbulhar em você como se fosse água borbulhando em uma panela quente? E se o seu marido às vezes sorri tentando ser amigável, seu ciúme torna a vida um inferno. Isso é irracional. E do que estou falando? Eu não estou falando de uma coisa aqui, outra ali. Não, estou falando de algo que pode te destruir, que pode condenar sua alma, vai acabar destruindo você se você seguir esse caminho. O que é que tem dentro de você aí? Bem dentro de você. Você acorda nas horas da manhã suando frio. Você chora, você coloca o dedo na boca às vezes e fala: meu Deus, por favor, eu não consigo mais. Qual o problema? O que são essas coisas? Olha, eu posso nomear centenas de outras coisas, outros problemas tenebrosos. Mas qual é a causa? São as forças demoníacas do inferno que buscaram e encontraram uma fraqueza no seu caráter, uma brecha antiga que eles abriram, pecados antigos que você fazia antes de ser salvo, em um momento de fraqueza eles trazem à tona. Quer dizer que estou possesso pelo demônio? Não, não. Então quer dizer, Jimmy Swaggart, que eu não tenho esperança para mim, algum de vocês, se eu pudesse entrar em seu coração e visse sua alma apertando o botão e imprimir como se fosse um computador que ia soltar aquilo que foi programado para fazer. Muitos de vocês, e eu não digo isso com rancor ou com sarcasmo, querendo julgar, não, eu estou falando com amor. Você ia olhar para mim e falar: não, eu não quero que você veja o que está aqui. Mas Deus vê. Deus vê. E escuta aqui. Eu não sei, eu não tenho vocabulário, as palavras. Filho de Deus, me escute pela televisão, escute o Jimmy Swaggart. Não tem como viver nessa vida pressionado, nessa era que se tornou a mais suja que o mundo já conheceu. Aos 40 anos a vida mais podre e degenerada. Não tem como viver indo só para a escola dominical, domingo de manhã, quando você quer, e você só ora para agradecer na mesa do café, e jogando uma esmola no ofertório, domingo de manhã. Satanás dá risada disso. Você tem que ficar perto de Deus, amando Jesus, amando Deus de todo o seu coração. Se você não fizer isso, Satanás vai te destruir. Eu sei o que eu estou falando. E vou falar outra coisa aqui também. Se você se envolver neste mundo,
como filho do Deus vivo. Talvez eu estou soando como se fosse um homem antiquado, alguém de antigamente, algo de uma outra era. Eu não posso fazer nada, eu tenho que te dizer a verdade. Gente, só para reforçar aqui para vocês, uma mensagem como essa, pregada há quase 40 anos atrás, esse tipo de mensagem é que nós hoje, em pleno século XXI, aqui no Brasil, precisamos ouvir. Mensagens que confrontam, mensagens que faz com que venhamos conhecer o nosso inimigo, mensagens sobre soteriologia. A soteriologia é o tratado da salvação, é a doutrina da salvação, aonde mostra Jesus como um único meio de salvação para a humanidade e o poder do Espírito Santo. Isso é que, para você que está começando, para você que está iniciando o seu ministério, o pregador da palavra de Deus tem que ter consciência. Pregue a palavra de Deus. Você pode se apodrecer com o mundo. Você pode andar com essa era carnal. Você pode misturar-se com eles e escutar pregadores com comichão nos ouvidos, que dizem para você que você pode ver como quiser, fazer o que você quiser, ir aonde você quiser, agir como você quer agir, e você ainda vai acabar no céu. Isso é uma mentira. A Bíblia diz para sair do meio do mundo e ser separado, diz o Senhor dos Exércitos. Por que eu digo isso? Por que eu prego isso? Por quê? Veja bem este livro. Eu estudo e estudo e estudo e viro as páginas e estudo mais e faço de tudo. Eu tenho outras coisas para pregar. Mas eu olho para o estrago e esses pastores aqui têm que catar os cacos. Satanás vai te destruir. Você pode falar: Jimmy Swaggart, eu quero viver a vida. Meu Deus te ajude. Você não sabe o que é celebrar a vida. Aleluia, Deus. Você não sabe o que é viver de verdade. Eu vou te falar o que é viver a vida bem. Viver a vida é deitar na cama e ter paz com Deus. Isso é aproveitar a vida. Aleluia. Glória. Glória, aproveitar a vida e dizer: obrigado, Jesus. Quando você está andando para o trabalho, ou está pregando algumas coisas, construindo casas, ou se você está trabalhando em carros como mecânico, e dentro de você você fala: obrigado, Jesus. E algo começa a vir sobre você e te eleva acima das trevas e planta seus pés em solo firme. Isso é viver a vida. É viver a vida quando o mundo está tremendo, mas você está ancorado em Jesus e as tempestades na vida não podem machucar. Você está ancorado em Jesus e você sente o vento. É viver a vida é quando você não precisa de maconha e não precisa do mundo e não precisa do diabo, porque você tem algo que o mundo não pode dar. Eu sei, você pela televisão não entende. Eu sei, você fica aí falando: isso aí é pobreza. Isso é ridículo, é um absurdo, como é que pode? É loucura. Olha, eu leio o jornal e vejo, eles nos chamam de bibliúdos. Quando eles estão sóbrios o bastante para escrever. Deixa eu ver. Maconha, e não precisa do mundo, e não precisa do diabo, porque você tem algo que o mundo não pode dar. Eu sei, você pela televisão não entende. Eu sei, você fica aí falando: isso aí é pobreza. Isso é ridículo, é um absurdo, como é que pode? É loucura. Olha, eu leio o jornal e vejo, eles nos chamam de bibliúdos. Quando eles estão sóbrios o bastante para escrever.
Outro dia me falaram assim: ninguém aí fica escutando seu programa, a não ser que eles vivem lá no sul. Estávamos em Nova York, no Madison Square Garden, sábado à noite. Tivemos que mandar 8.000 pessoas embora. As ruas foram bloqueadas. Policiais de cavalos e carros andando naquele lugar, e os repórteres desde o New York Times e os outros jornais de Nova York vieram correndo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Queremos saber o que está acontecendo nesse lugar, ué. Só sabiam que a banda dos Mortões estavam lá, ou aquele ator da novela, ou aquele cantor sertanejo. Ou então, ou a banda do Newton John cantando Physical. Eu nunca ouvi essa canção. Tem uma canção tocando aí, não é? Tem uma que a menina, sei lá o nome dela. Misericórdia. E um pregador chegou na televisão e cantou espiritual, na batida do Physical. É engraçado mesmo. Queria falar para ele: por que você não experimenta o Espírito Santo? O Espírito Santo, o Espírito Santo. A pregação está forte quando nem o púlpito aguenta. Obrigado, Thomas. Obrigado. Eu amo Thomas. Esse jovem vive para Deus, anda com Jesus, tem um espírito lindo. Papel e caneta na mão e aqueles flashes piscando. O que está acontecendo? Falaram: é um culto religioso, culto de avivamento. O quê? Fico maravilhado com o mundo. Eles bebem tanto até a cabeça ficar inchada. É como se martelos estivessem batendo nela. E os olhos deles parecem mapas. E dizem que é viver a vida. Aí perguntaram: quem é que está pregando ali? Falaram para eles. E eles falaram: aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu prego como prego para você porque eu te amo. Eu te amo. Estou te falando a verdade. Eu te amo. Muito bem, eu apenas mencionei alguns detalhes. Se preguei esta mensagem, se pregasse toda a mensagem, eu ficaria aqui a noite inteira. Como você pode vencer? Vamos falar da conclusão. Como você pode vencer essa força tenebrosa das trevas? Como você pode? Não existe uma resposta instantânea ou nenhum remédio que a pessoa pode tomar. Eu acho que às vezes pentecostais, e eu sou pentecostal, então posso dizer isso, acho que somos os piores do mundo, tentando providenciar algum tipo de experiência
E eu não sou contra a experiência, já tive várias em Deus e não trocaria por nada. Entretanto, esta não é sua resposta. Esta não é sua resposta. Você pode buscar um evangelista, um pregador para fazer uma oração mágica sobre vocês. Olha, eu acredito em pôr as mãos, acredito em unção com óleo, eu creio em tudo isso. Creio que as pessoas caem para trás com o poder do Espírito Santo. Eu creio nisso. Mas essa não é a sua vitória. Por mais maravilhosa que essas coisas possam ser, não é a sua vitória. Primeiramente, como filho de Deus, saiba quem você é. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Co-herdeiro com Jesus Cristo. Entenda isso. Não deixe só... Encontrei aqui, obrigado. Esquece o diabo. O diabo fala o que puder para que você acredite. Ele fala que o arrebatamento aconteceu ontem, você perdeu, se você acreditar, ou vai acontecer amanhã e você não vai ser arrebatado. Ele fala qualquer coisa, mas primeiramente você não é um saco de pancadas. Entenda isso, como filho de Deus, você não é um saco de lixo. Você não é um lugar onde ele deposita suas entregas de medo, de dúvida, descrença e incredulidade também. Você é um filho do Deus vivo. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Você nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, não fique cheio de orgulho, pensando que você é algo importante, aí não. Mas lembre-se que em Jesus, você é filho dele, ele te ama. Segure a mão dele e quando você se levantar toda manhã, não levante e saia capengando, falando, eu não sei o que vou fazer, com uma carona fechada. Acorda e levanta a cabeça. Glória a Deus. Mostra para o diabo que o pau vai quebrar. Endireita os ombros, não tô nem aí. Você está com dor de cabeça, com dor nas costas, está com dor nos pés também. Levanta a sua cabeça, filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia, está me ouvindo? Cristãos, parem de reclamar, parem de ficar murmurando, para de ficar com a cara fechada para os outros, com o bico tão grande que parece que nasceu chupando canudo. Eu estou brincando, mas eu estou falando com você sério aqui. Para com isso, você é filho de Deus. É verdade. Louve o nome do Senhor. Você pode falar, Jimmy Swag, você não entende, o negócio está feio, eu não sei o que eu vou fazer, parece que está tudo descendo ladeira abaixo, meu marido perdeu o emprego, não tem como pagar a conta de luz. Eu sei que está feio, mas não dá ao diabo a alegria de te ver assim. Levanta a sua cabeça bem alto e fala, Deus, eu sei que o Senhor vai dar um jeito, de alguma forma o Senhor vai me ajudar. Ele já pagou o preço, Ele já te abençoou e Ele não gosta de te ver sofrendo. Glória a Deus. Meu Deus, eu estou pregando bem hoje. Aleluia. Glória ao Senhor. O diabo fala para você que seus meninos estão indo para o inferno. Já era. Fala que não. Fala assim, não vai para o inferno não. Ah, mas Jimmy Swagger, eles estão usando drogas, bebendo cachaça, sabe, parece que está tudo indo para o beleléu. Não viva pela vista, viva pela fé. Creia pela fé. Eu estou crendo em nome de Jesus. Em segundo lugar, pense da forma correta. No que você está pensando? Fala aí. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável. Pensai nestas coisas. Colocar o coração. Toda a América está pensando na recessão. Esse Brasil hoje, hein? E toda a América está pensando na doença. Toda a América está pensando em um problema atrás do outro. Eu não estou negando os problemas, eles existem sim. Mas pensai nestas coisas que Ele te deu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sua mente é um caminho para o Espírito. Cristãos estão se alinhando para aquilo que o diabo quer dar. Eles se alinham para receber, e abrem a boca e ele começa a jogar lá dentro.
É fevereiro, então é a época de ficar meio gripado, né? Tem coisas melhores a se fazerem. Não faça isso. Comece a pensar da forma correta, entendeu? Glória a Deus. Em terceiro lugar, resista ao diabo, resista a ele. Quero perguntar algo para as meninas aqui, me escutem com atenção, hein? Eu suspeito que a maioria de vocês tem uma casa muito limpa, não é? A minha mãe se gabava que dava para comer no chão que ela limpava. Nós não tínhamos A minha também. carpete espido do carpete. Ah não, isso é cueca, ué. Colocar de novo. Vamos ouvir de novo. Eu estou brincando, mas eu estou falando com você sério aqui. Para com isso, você é filho de Deus. Louve o nome do Senhor. Você pode falar, Jimmy Swag, você não entende, o negócio está feio, eu não sei o que eu vou fazer, parece que está tudo descendo ladeira abaixo, meu marido perdeu o emprego, não tem como pagar a conta de luz. Eu sei que está feio, mas não dá ao diabo a alegria de te ver assim. Levanta a sua cabeça bem alto e fala, Deus, eu sei que o Senhor vai dar um jeito, de alguma forma o Senhor vai me ajudar. Ele já pagou o preço, Ele já te abençoou e Ele não gosta de te ver sofrendo. Glória a Deus. Meu Deus, eu estou pregando bem hoje. Aleluia. Glória ao Senhor. O diabo fala para você que seus meninos estão indo para o inferno. Já era. Fala que não. Fala assim, não vai para o inferno não. Ah, mas Jimmy Swagger, eles estão usando drogas, bebendo cachaça, sabe, parece que está tudo indo para o beleléu. Não viva pela vista, viva pela fé. Creia pela fé. Eu estou crendo em nome de Jesus. Em segundo lugar, pense da forma correta. No que você está pensando? Fala aí. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável. Pensai nestas coisas. Toda a América está pensando na recessão. Aí. E toda a América está pensando na doença. Toda a América está pensando em um problema atrás do outro. Eu não estou negando os problemas, eles existem sim. Mas pensai nestas coisas que Ele te deu. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sua mente é um caminho para o Espírito. Cristãos estão se alinhando para aquilo que o diabo quer dar. Eles se alinham para receber e abrem a boca e ele começa a jogar lá dentro. É fevereiro, então é a época de ficar meio gripado, né? Tem coisas melhores a se fazerem. Não faça isso. Comece a pensar da forma correta, entendeu? Glória a Deus. Em terceiro lugar, resista ao diabo, resista a ele. Quero perguntar algo para as meninas aqui, me escutem com atenção, hein? Eu suspeito que a maioria de vocês tem uma casa muito limpa, não é? Olha aí. A minha mãe se gabava que dava para comer no chão que ela limpava. Nós não tínhamos carpete espido do carpete. Ah não, isso é cueca, ué. Também não tinha elas não. Jogava amônia no chão e só isso. Minha mãe não tinha aspirador de pó não, sabe? Não tinha aquilo, sei lá o nome daquele negócio.
ou vassouras. A maioria nem sabe o que eu estou falando. Alguns de vocês sabem, uma vassourinha. Eu sei, eu brinquei muito com aquilo. A minha mãe deu com ele na minha cabeça. Eu lembro muito bem. Ela era dessa altura aqui, bem baixinha, pequena, amável, sabe, está com Jesus agora, mas ela falava para mim, eu tinha 6 pés quando eu tinha 14 anos, e eu não irritava ela não, porque rapaz, não irritava ela. Se parecia que eu ia irritar ela, se eu não encontrasse uma porta, eu fazia uma, porque ela vinha com a vassoura para o meu lado. Mas ela falava que quando colocava amônia no chão, ficava tão limpo, e ficava mesmo, que dava para comer no chão. A minha esposa gosta da casa limpa assim também, do mesmo jeito. Mas olha, o que vocês fariam? Olha, eu não sei aqui em Honolulu, no Havaí, como é que é. Eu suspeito que vocês também têm. Mas lá em Louisiana nós temos o que eles chamam de porcos pintados. Agora, estes porcos pintados, eles são porcos que são criados no Arkansas. Ele tem um nariz longo assim, ó. E a espinha dele levanta, e falam que ele tem costa de navalha, faz tipo um V, e dá até para cortar manteiga ali. Um bicho bravo, sujo. Se você tem um animal assim aqui, e esse porcão entrasse na sua sala, sujando tudo que tinha ali de lama, o que você faria? Fazer carinho nele e falar, olha só que porquinho bonitinho. Os carismáticos iam orar em língua em cima dele, os católicos iam tacar água benta nele. Os batistas iam batizá-lo, o metodista ia jogar aguinha nele. A igreja de Cristo ia tentar dar ceia do Senhor para ele. Eu estou brincando com você, mas estou tentando falar uma verdade aqui. Não, você é como a minha mãe, né? Você ia pegar aquela vassoura, tirar o porco de casa. Claro que porco nenhum entraria em casa, mas Satanás entra. Ele entra, e se você acariciar ele, recebê-lo, ele começa a quebrar o lugar e vai te trazer problemas. Mas resista a ele em nome de Jesus, e ele vai fugir de você. Tira ele daí. Manda ele embora. Use o nome de Jesus. Foi o que o Senhor mostrou naquela visão. O nome de Jesus. E creia nisso pelo poder de Deus. Jesus, no barco com Pedro, Tiago e João, atravessou o lago de Cafarnaum até Gadara. É do outro lado da Galileia e é um lugar desolado, habitado por gentios. Sem dúvida alguma, Pedro deve ter olhado para João esquisito e João para Tiago e falaram: o que ele está indo fazer ali? Não tem nada aqui. O que ele está fazendo aqui? Esse lugar desolado. O barco chega na praia e eles saem dali e começam a puxar o barco, e o mestre sai do barco e de repente, gritando, vem descendo o morro, um maníaco de Gadara. Olha, se você visse ele descendo aquilo, era como se fosse uma besta, está nu, correndo, todo marcado, cicatriz nas suas pernas, nos braços, no peito, no seu rosto, e ele se corta com pedras. Está possesso pelo demônio, ele está insano. Deus nos ajude.
Os olhos estão arregalados e você vê a barba suja e o cabelo todo espetado, sujo. E ele estava em meio aos túmulos e os ossos. A morte no pecado. A morte no pecado, os gregos dizem que ele podia ser um homem rico no passado. Os gregos dizem que ele era um homem até de influência, mas ele se perdeu. Eles não tinham gadernal na época, eles não tinham drogas que acalmam os sentidos e fazem da pessoa alguém plácido, enquanto ele está em uma neblina mental, vivendo a vida preso. Não tinham isso naqueles dias, então ele fica bravo. Ele tem força sobrenatural. Alguém disse que Jesus ficou ali, eu acho que Pedro pegou a espada. E Jesus falou, espera. E esse homem animal, essa besta do inferno, esse homem possesso pelo demônio, sai correndo até Jesus e olha para essa cena, presta atenção. Possesso pelo demônio, só Deus sabe quantos demônios tinha nele. Os piores, os mais sujos, os mais terríveis. E esse homem, com demônios controlando ele, se lança nos pés de Jesus e o adora. E a pureza então tocou a poluição. Deixa eu te falar, se o cristianismo não amar o pecador o bastante para abraçá-lo, como é que o amor de Deus então habita em nós? Então ele mudou instantaneamente e disse, saia dele, espírito imundo. E de repente, ele está mudado. Meu Deus, a noite foi-se embora. Instantaneamente, algo aconteceu. No grego também diz que ele clamou, Jesus, por favor, eu não quero que eles voltem. Jesus disse, eles sumiram e foram embora para sempre, nunca mais vão voltar. Aleluia, eles nunca mais vão voltar. Tiago pode ter dado uma capa para ele, talvez João tenha dado a ele algumas sandálias e ele implora ao Senhor, posso ir com vocês? Por favor, eu entendo esse sentimento, deixa eu ir, deixa eu seguir, deixa eu limpar o barco, deixa eu carregar as bolsas, deixa eu fazer qualquer coisa, eu quero seguir-te. E Jesus disse, não, volte para o seu lar e conte o que eu fiz por você. E a narrativa bíblica acaba, me dê só mais 2 minutos para acabar essa mensagem. A Bíblia diz um pouco mais, diz que ele voltou. Mas na minha mente eu imagino ele voltando e chegando na cidade, e o atalaia da cidade diz, olha, é o legião que está vindo ali, não é? E alguém diz, sim, mas ele está vestido, eu não estou entendendo bem. E eles começam a gritar, fechem as portas, fechem o portão, porque ele é maluco, vai destruir tudo. E alguém bate na porta, na casa da sua esposa e diz, faça algo porque a legião está vindo. Ele está vindo. E ela treme de medo. E ela talvez vá até lá. E ela pensa, Deus, eu orei por ele, mas quanto tempo vou aguentar? Tinha ouvido falar de Jesus, ouvido falar do Galileu que operava milagres, aquele que podia abrir os olhos do cego e ressuscitar os mortos, e clamou, oh, que ele encontre Jesus de alguma forma, que ele encontre Jesus. Como milhões de esposas já oraram para esposos desviados e também mães por filhos, chorou, salve meu esposo de alguma forma.
E os meninos se apegaram, talvez, às pernas dela. E ela levanta a cabeça e vê ele chegando. Mas tem algo diferente nele. Milagre dos milagres é o que o Senhor faz. E agora ele estava vestido. Será que é ele? Será que ele encontrou com Jesus? Ele vem, passa no portão. Legião, o que aconteceu? Eu não sei o que ele falou. Se isso realmente aconteceu, eu não sei o que ele respondeu. Mas pode ser que ele tenha dito: tocou-me. Jesus tocou-me. De paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me Da perdição. da escuridão. O que você precisa é Jesus. Você está sentado aí com a garrafa de vinho na mão. Seu coração está partido. Você não tem outro caminho. Você precisa de Jesus. Ele pode mudar sua vida eternamente. Abaixe sua cabeça, por favor. Oh, glória a Deus. Pai, Pai, obrigado por receber os piores é verdade. e mudar a vida deles. Eu oro pelas pessoas pela televisão, assim como pelos que estão aqui. Ó Deus, alguns estão desencorajados. Alguns não conseguem vencer. Não têm a resposta e não conhecem o caminho. Te peço, Jesus, se podes tocá-los de alguma forma, em algum lugar. De cabeça baixa e olhos fechados. Quantos aqui hoje podem, espiritualmente falando, admitir que não está bem com Deus? Você não está vivendo corretamente e precisa de ajuda. Quero pedir você para fazer algo. Levante sua mão. Jimmy Swagger, ore por mim. Preciso de Deus. Estou seguindo o caminho errado. Preciso tocar a Jesus. As coisas estão atrapalhadas na minha vida. Levante sua mão, por favor. Estou vendo uma mão aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra aqui. Continue levantando, outra ali, outra ali, outra ali. Estou vendo sua mão. Glória a Deus pelos jovens. Estou vendo outra mão aqui, outra ali, mais uma aqui, mais uma aqui. Continue levantando suas mãos. Estou vendo você lá nas arquibancadas. Quantos podem levantar as mãos? Ore por mim. Estou te vendo. Deus ama você. E quero que todos se levantem, por favor. Se coloque de pé, por favor, nesse instante.